Bom, gente, boa noite a todas e a todos. Não tem nenhum todos ainda, mas vai chegar, tomara. Desculpe a minha voz, eu estou meio afônica. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. E eu gostaria de agradecer especialmente a Paula de ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Fiquei muito feliz com isso. E a nossa gestão, que aparecem umas coisas na tela, assim, eu fico meio confusa. Nós estamos inaugurando hoje nosso programa de mãos dadas. Então, eu gostaria de agradecer a toda a minha diretoria, né, que nós estamos começando uma gestão agora, 2022 até 2025, especialmente a diretora Maria Cecília Velucchi Batista, diretora científica, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo com a comissão científica. Agradecer também a Cássia Zanini, que é diretora de comunicação, incansável na divulgação dos nossos projetos, e eu gostaria que essa live fosse assim muito especial, porque é a inauguração desse projeto, né, de Mãos Dadas, e vamos continuar com esse trabalho de responsabilidade social, e vamos seguindo em frente. Sejam muito bem-vindos a todos, agradeço a todos por estarem aqui conosco numa noite de terça-feira, tá bom? Vamos lá, eu passo a palavra agora para a Maria Cecília. Gente, boa noite, bem-vindos. Nós vamos seguir aqui, né, falando, inclusive, de responsabilidade social, né? Eu vi que a Paula se preocupou com a inclusão da descrição dela e de como ela estava no vídeo em que ela apresenta a proposta dela, né? Essa é uma frequência agora bastante grande que está acontecendo na internet, da gente falar de onde fala, quem fala e como fala, né? Então, só para corroborar com a Paula, que acho que também vai começar dessa forma, né? Sou branca, estou de óculos vermelho, avermelhado, meus cabelos são assim até o pescoço, são castanhos claros, e a gente está, estou no Rio, na minha casa, numa parede esfumaçada atrás, que o Zoom permite, né? Então, essa é a nossa possibilidade de, aos poucos, ir nos acostumando à necessidade da inclusão, né? De até essas pessoas que não podem estar nos ouvindo, mas não podem não estar vendo. Sei que aqui, neste momento, não temos ninguém assim, mas é só para que a gente comece a treinar também, né? De estarmos atentos para grupos maiores. Paula, obrigada pelo aceite, pelo convite que a Cíntia fez a você e que você aceitou, agradecê-la e agradecer também toda a gestão aqui que comprou esse projeto, que nós da Comissão Científica definimos como sendo uma coisa importante da gente começar a fazer, andar de mãos dadas com a sociedade civil e com organizações civis que estejam prestando um serviço que possa ser de utilidade das famílias e relacionados às questões familiares. A Paula, só para te dar uma sequência, Paula, nós vamos estar hoje numa organização da seguinte forma: você vai ter até uns 40 minutos, você utilize-os da forma que você achar melhor para explanar um pouco sobre esse projeto, a qual você é uma grande colaboradora e há bastante tempo, né? E que é muito importante, eu me protejo. Então, você vai desenvolver em cima disso, falar um pouco dessa sua experiência. Depois nós vamos pedir que todos que queiram fazer perguntas levem para o chat, porque aí Olga,
que faz parte da científica, Cíntia e Rosane, que estão aqui hoje presentes, que fazem parte da científica, vamos estar coletando as perguntas para os finais 15 minutos, 20 minutos, né? Podermos estar respondendo, né? Você respondendo a essas perguntas do interesse, todo esse programa que você participa, tá bom, Paula? Alguma dúvida dos participantes? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Cíntia, que a Cíntia vai apresentar a Paula e também dar as boas-vindas desse contato. Então, com grande alegria que eu apresento a Paula, psicóloga clínica, terapeuta familiar da PUC de São Paulo, formada pelo Certificado Internacional de Práticas Colaborativas, fundadora e mantenedora do Centro de Convivência Movimento, local de atendimento de atividades diárias e lazer para autistas do nível do suporte 2 e 3. Idealizadora, em parceria com Helena Cruz, do projeto Jovens Solidários, grupo de jovens típicos e atípicos para mediação social. Membro do grupo de voluntários Eu Me Protejo, para a prevenção contra a violência sexual de pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. Membro da PTF e Abratef, membro do grupo de trabalho em TEA, da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência de São Paulo. Membro do grupo de trabalho sobre eventos e atividades do CRP São Paulo, para psicólogos e pessoas com deficiência. Membro da equipe do TIM, do ambulatório da Unifesp. Autora de artigos e revistas científicas e capítulos de livros, colunistas do canal Autismo. Seja bem-vindo, Paula. É a sua vez agora. Boa noite, eu sou Paula Yubi, sou uma mulher branca, cabelos curtos, morenos, na altura do queixo, um óculos verde e uma blusa listrada de preto e branco. No fundo, todo branco, é o armário e a parede, tudo branco. Aqui do meu lado tem a menininha do Eu Me Protejo. Ela é uma menininha negra, com os cabelos negros espivitados para cima, uma tiara azul, um vestidinho amarelo, e ela tem a mãozinha espaldada na frente, dizendo pare, tá? Que é o nosso símbolo, ela ainda não tem nome. Então, nós a chamamos de nossa menininha. Esse é o símbolo do Eu Me Protejo. Eu queria agradecer imensamente a TFRJ, eu tenho um enorme carinho desde que trabalhei com algumas de vocês pela Abratef, uma admiração enorme pelo trabalho que vocês fazem e tá aqui, né, inaugurando esse projeto de vocês de mãos dadas é emocionante, assim, é emocionante mesmo, porque é o que a gente precisa fazer, nosso trabalho precisa, né, nosso trabalho, eu costumo dizer que ser psicólogo é uma ação política, a gente precisa estar junto com as pessoas de mãos dadas e fazer o nosso melhor, colocar o nosso conhecimento na rede e tudo mais. Então, muito honrada, muito feliz e muito satisfeita de rever todos vocês e uma antiguíssima colega de escola. Enfim, eu vou começar contando para vocês o que é o Eu Me Protejo, como é que ele nasceu, tá? E aí a gente vai ampliando um pouquinho. O Eu Me Protejo, ele foi idealizado pela Patrícia Almeida, que é uma jornalista, e ela tem uma filha, a Amanda, com síndrome de Down e autismo. Ela morava no exterior e quando ela veio para cá, a Amanda estava iniciando a adolescência e ela tinha uma preocupação de que a Amanda precisaria se cuidar e como é que ela podia fazer para ensinar a filha a ter determinados cuidados e tudo mais. E ela, em linguagem simples, que a gente vai falar um pouquinho o que é linguagem simples, ela escreveu uma cartilha para a filha. E num evento que teve em Brasília, ela hoje mora em Brasília, acho que numa Paz, se não me engano, uma psicóloga, a Neuza Maria, estava na plateia, ouviu aquilo e disse, me dá isso, que eu preciso disso. Ela trabalha no entorno de Brasília, em várias instituições,
e ela disse, a gente precisa disso, precisamos ampliar isso. E elas começaram a redesenhar a cartilha, originalmente feita pela Patrícia, e começou a convidar pessoas que estariam interessadas e que eram especialistas, seja na área da violência ou na área da deficiência, para, junto com elas, começar a ampliar e fazer o melhor formato possível. Hoje a gente tem mais de 50 colaboradores, somos um coletivo, a gente não é nada, a gente tem um grupo no WhatsApp e trabalhamos horrores, a gente vai para tudo quanto é lugar, a gente agora conseguimos algumas... a gente não aceita também dinheiro como doação, a gente só aceita cartilha impressa como doação, que a gente sai distribuindo e faz, enfim. Durante a pandemia, a gente, quer dizer, todo mundo teve que descobrir, né, o Zoom, as plataformas todas, e a gente começou a trabalhar muito com educadores. E aí, tudo foi se refinando, assim, e eu posso dizer para vocês que foi nesses últimos 2 anos, a cartilha nem existe há tão mais tempo do que isso, né, até que a gente colocasse ela na rua, foi finalzinho de 2019, mas 2020, 21 e 22, a gente vem trabalhando exaustivamente. Então, eu vou, se o Rafael puder colocar, Rafael, eu vou contando para vocês um pouquinho como é que as coisas são e o que tem de trabalho aí dentro do nosso site, o que a gente vem fazendo. O próximo, por favor. Então, esse é o Eu Me Protejo. Essa é uma foto do site, da página inicial deles, tá? Do nosso site. Então, aqui ele conta o que é, né? O que eu acabei de explicar para vocês, esse coletivo. E como é que ele é escrito? Como a gente pensou originalmente em pessoas com deficiência e acessibilidade, inclusive de comunicação, é uma das nossas preocupações, a cartilha é todinha feita em linguagem simples. Eu vou mostrar depois para vocês, e vou mostrar ela impressa. Ela trabalha com os desenhos universais, nós temos materiais de apoio, e no site a gente tem estatísticas, tem as questões de onde denunciar, como fazer. Nós elaboramos todos os jogos que estão lá dentro, foi feito por nós mesmos, tá? A gente fez todos os jogos, imaginou, pensou, teatro, música, o que vocês puderem imaginar, a gente tem de material de apoio para se trabalhar o conteúdo do Eu Me Protejo. O próximo, por favor. Rafael? Obrigada. A linguagem simples, ela é original. Hoje a Europa toda ela já começa, e aqui no Brasil a gente já tem projetos de lei solicitando que os municípios possam trabalhar com a linguagem simples, que é uma forma de acesso de comunicação para os analfabetos funcionais, para as pessoas com deficiência e tudo mais. Então, o que quer dizer uma linguagem simples? A linguagem simples, bem a grosso modo, ela tem um fundo que não pode ser extremamente colorido, ela tem as letras maiúsculas, com frases curtas e claras, e uma figura que elucida aquilo que a gente está querendo dizer. Então, no caso aqui, né, eu me protejo e conheço o meu corpinho, é uma das frases que a gente tem lá, e tem a nossa menininha de vestidinho amarelo com a mão espaldada, dizendo pare, né? Ela tem um rostinho meio enfesado, justamente porque ela está dando esse limite. Então, isso é basicamente o que é linguagem simples, que é utilizado para trabalhos de inclusão, de um modo geral, e que hoje vem sendo solicitado para que esteja nos órgãos públicos para facilitar o acesso à informação, ok? Próximo, por favor.
aqui estão os jogos. Então, a gente tem lince, memória, quebra-cabeça, trilha, dominó, fantoche, música, teatro, tudo isso pensado e com os personagens da nossa cartilha, tá? Sempre trabalhando as partes do corpo das crianças, as questões de respeito e tudo mais. Então, esse é o conteúdo que a gente chama de material de apoio, para os educadores principalmente. Próximo, por favor. A gente trabalha em 4 eixos, tá? Observar, ensinar, orientar e notificar. Então, isso aqui eu vou falar com vocês rapidinho depois, o que é cada uma dessas coisas e por que a gente começou tão intensamente na pandemia a trabalhar. E é necessário a parceria família-escola, tá? Então, eu me protejo, família-escola, trabalhando nesses 4 eixos, é o que a gente tem a criança segura, que é o que a gente espera, tá? Próximo, por favor. Uma das coisas que, quando a gente começa a conversar, principalmente com famílias, mas se eu for falar sobre sexualidade com as crianças, isso vai despertar alguma coisa, eu não quero assustar meu filho, depois ela vai ficar falando do assunto. Essas coisas são mitos, né? Então, algumas entrevistas que a gente deu e tal, a pergunta é, quando que a gente tem que ter a conversa? Saiu da barriga, no primeiro banho já pode começar, porque não é uma conversa, né? O que o Eu Me Protejo propõe não é conversar, não é senta aqui que a mamãe vai te explicar ou o papai vai te explicar o que é sexualidade, o que é abuso, não é nada disso. O que Eu Me Protejo traz para a gente é conhecimento. Então, a criança, desde muito pequenininha, precisa saber as partes do corpo. A gente não canta cabeça, ombro, joelho e pé? E aí, é isso. Além da cabeça, ombro, joelho e pé, a gente tem mais partes do nosso corpo. E são essas partes que normalmente estão cobertas, a não ser a mão e a boca, que também a gente chama aqui de parte íntima, elas precisam ter nome e precisam ser mostradas. A criança precisa conhecer essas partes e precisa saber que, como elas são íntimas, elas estão guardadas, ficam lá guardadas. E aí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai dizendo, aqui não, essa pessoa não, ó, fulano, a mamãe confia, você pode confiar. Quem que vai trocar você na escola? Tem que ser tal pessoa, tal pessoa. A gente vai dando informação para a criança, para ela ir devagar, lentamente, se apropriando dessas informações e do seu próprio corpo, tá? Então, esse é um mito, não existe a conversa. E, trabalhando a cartilha, a gente não fala de sexo e nem de sexualidade, a gente fala de corpo, a gente ensina sobre o próprio corpo e como a criança pode se proteger de algumas situações que podem ser perigosas, tá? Então, a gente não fala de gênero, não fala de sexualidade e não desperta para a sexualidade, ok? Próximo, por favor. Quando a gente estava na pandemia, o que mais a gente ouvia, né? E eu, por trabalhar com pessoas com deficiência, eu tenho um acesso, eu diria, quase que cotidiano, com psiquiatras, neurologistas e tudo mais. E existiam muitas preocupações, que agora a gente está vendo que isso está acontecendo, né? O pior da pandemia é o que vem depois, né? É a ressaca emocional que a gente está tendo e as crianças também. Mas o que preocupava muito era o que estava acontecendo dentro de casa.
Então, muitas famílias com depressão ou ansiedade, medo ou da doença, desemprego, um abuso maior ao álcool aconteceu, e o distanciamento da escola. Essas coisas eram como um coquetel molotov. A gente falou, essas crianças estão lá dentro, as crianças provavelmente mais irrequietas, sem ter o que fazer, os pais tendo que trabalhar também. Então, a gente dizia, aí pode ser que tenha alguma situação perigosa para essas crianças. E durante a pandemia, a gente percebeu que caiu em 12% as denúncias de violência contra a criança, tá? E depois, no pós-pandemia, elas voltam a subir. Então, o que a gente percebeu é que a escola é um grande canal que ajuda a detectar e a denunciar esses casos de abuso, porque a gente sabe que 76,8% dos casos de abuso ocorrem em casa, tá? É altíssimo. Então, a gente começou a trabalhar com quem? Com os educadores, e começou a trabalhar como é que eles poderiam ver algumas coisas que poderiam chamar a atenção dessas crianças que pudessem estar sofrendo algum abuso atrás das telas. E muitos relataram fatos assim impressionantes. A gente teve menção de aplauso na Câmara dos Vereadores de Manaus, porque a gente trabalhou o país inteiro praticamente durante a pandemia nessa luta aí, ajudando os educadores a perceberem essas crianças e depois, na volta às aulas, como é que eles poderiam receber essas crianças, tá? Próximo, por favor. Olha lá, 76,5, eu falei 76,8, então 76,5% dos casos acontecem em casa, tá? Esses são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2021, a gente teve quase 46 mil casos de estupro de vulnerável. Só estou falando de estupro. Desses quase 46 mil, quase 36 mil são menores de 13 anos. Então, a gente está falando de criança, tá? A gente está falando de uma situação muito, muito séria, e é muita criança sofrendo, muita criança. Próximo, por favor, deixa eu ver se eu falo antes. Antes da gente falar dos sintomas, então deixa eu ver se eu preparei algum. Não, acho que antes da gente falar dos sintomas, a gente pode falar um pouco dos números, né? Da questão da notificação e da subnotificação. A subnotificação, ela é o nosso maior problema. Os casos não são relatados e os fatores são inúmeros, tá? A gente pode falar de fator econômico, social, estrutural, mas principalmente da invisibilidade social. Quando a gente fala de pessoa com deficiência sofrendo violência sexual, a gente está falando da invisibilidade. A gente está falando de pessoas que não acreditam, o que ele está contando, se é relato de criança, a criança é desacreditada. Muitas vezes, a pessoa que comete a violência, ela é aquele que sustenta a casa. Então, como é que eu vou colocar para fora a pessoa que coloca o pão dentro de casa? E a gente tem uma cultura do deixa disso. Brasileiro tem, e eu digo assim, todos os níveis e todas as camadas sociais, a gente é do deixa disso. Então, força o filho a beijar fulano de tal, que ele não está com vontade. Não quero beijar, beija, e abraça, e aperta, e beija, e a criança sai se limpando. Ou então, não gostei, eu não gosto do jeito que ele me pega. Deixa disso, ele é tão bonzinho, é o jeito dele, ele tem esse jeito. Então, nós somos uma cultura que a gente desculpa tudo.
a mulher fica em dúvida, né? Quando ela sofre um abuso, ela fica em dúvida, será que foi mesmo ou será que é coisa da minha cabeça? Será que sou eu que estou? Então, vocês imaginem uma criança, quando relata isso para alguém, o quão insegura ela fica, se ela de fato está sentindo algo que é para preocupar ou não, deixa disso. Então, essa cultura do deixa disso é uma coisa que, na nossa visão, é muito séria e que a gente precisa prestar muita atenção. Então, a gente tem o beijo na boca de criança, que é uma coisa amplamente difundida, famílias que tomam banho com os filhos junto, tem uma série de coisas que a gente tem como brasileiro, que é liberado, e a gente, do lado de cá do Eu Me Protejo, a gente diz, a criança quer? A criança dá para fazer isso ou não? Vamos mostrar para a criança que ela tem o direito a ter mais cuidado com o próprio corpo. Então, a gente precisa, é óbvio, quando a gente fala de violência contra a criança, a gente está falando de bater também, a gente está falando de uma série de coisas, a gente também é da cultura, né, da chinelada, mas a gente precisa, de alguma forma, conversar com as famílias, encontrar meios de conversar com as famílias, de que algumas coisas precisam ser levadas mais a sério, principalmente quando há recusa da criança. Se houver recusa da criança, a gente precisa respeitar e a gente precisa dar um passo atrás e ouvir, né? Então, criança tem voz, sim. Para falar um pouco mais dos invisíveis, a cada 10 vulneráveis que sofrem abuso, é uma pessoa com deficiência. E em 2022, desse total todo, né, que a gente tem de vulneráveis, 5,1 contra 4,2 em 2020. Então, o que a gente percebe é que a violência está aumentando, sim, tá? Pode ser uma ressaca da pandemia, mas é algo que os poucos números que a gente tem, eles indicam para um aumento da violência, tá? Gente, vocês podem me interromper e fazer perguntas também, se algum tema for necessitar uma atenção maior, ok? Então, vamos para os sinais, tá? Próximo, Rafael, por favor. Então, a gente vai falar de sinais ou sintomas, né? De novo, eu digo de novo porque toda vez a gente tem que deixar isso muito claro. Cada uma dessas coisas isoladas fazem parte de uma série de questões da criança, do desenvolvimento, de uma inquietação, de qualquer coisa. Quando a gente fala de vários desses sinais juntos, a gente pede uma atenção maior. E quando a gente fala pede uma atenção maior, tem suspeita, tem que ligar para o conselho tutelar, né? A gente não dorme com a suspeita de que uma criança está sofrendo violência sexual. Então, a criança pode ter uma agitação maior, ela pode ter olheiras, uma das coisas que os educadores falavam, mas olheiras eles estão todos, porque está difícil das crianças dormirem, os pais reclamam e tudo mais, então a gente dizia, não é uma coisa só, a gente está falando de vários sinais que podem nos alertar, tá? Então, essas coisas todas se confundiam muito com o que a gente viveu durante a pandemia, que muita criança mudou os hábitos alimentares, muita criança teve mudança brusca de humor, muita criança teve uma série de coisas. Então, a gente costumava falar, vamos pensar no conjunto, vamos pensar no todo. Então, olheira, queda no rendimento escolar, alterações bruscas de humor. Eu, recentemente, uma mãe me procurou, eu já havia atendido o garoto e havia parado o atendimento com ele em 2019. E
Não, fizemos um período ainda durante a pandemia, ele estava muito bem organizado. Esse garoto voltou agora, no segundo semestre de 2021, e a mãe com uma queixa de que ele estava extremamente agressivo com ela. E eu vi a reação dele com ela, uma raiva dentro dele, uma coisa assim impressionante, como aquele garoto estava diferente do que eu tinha visto durante a pandemia. E sentei, comecei a conversar, a falar algumas coisas e tal, e esse menino começou a andar de um lado para o outro na sala. Fui conversando com ele, tocamos na questão da escola, como é que estava a escola, e ele vomita, né? Ele estava sofrendo assédio de alguns meninos, não tinha chegado de fato a nada, mas tinham tentado, tinham abaixado a calça dele, levavam ele para o banheiro, queriam tocá-lo, enfim, uma série de coisas. Imediatamente eu chamei a mãe e notificamos a escola. E esse garoto, em 3 sessões, ele ficou completamente diferente, muito mais tranquilo, muito mais calmo. A escola teve os cuidados necessários, enfim, várias atitudes ali, várias questões foram muito bem trabalhadas, e esse menino voltou a conversar com a mãe, e ela dizia assim para mim, ela olhava para mim, mas por que ele não me contou antes? Por que ele não me dizia? Por vergonha, por medo. Esse garoto podia, ele não sabia, isso é uma coisa que a gente não consegue dizer para a criança qual é o sentimento que ela tem. É um desconforto, né? Pode ser um desconforto, mas ela pode ter vergonha, porque ela pode ter gostado da brincadeira, ela pode ter culpa, ela pode ter uma série de coisas. Então, essa criança se fecha e ela vai falar pelo comportamento dela. E é aí que a gente tem que crescer o olho, né? E tem criança que volta a fazer xixi na cama, não quer mais dormir sozinho, tem uma regressão muito grande. Então, esse garoto, ele se queixava e ele dizia que a mãe não o protegia. E ela dizia, se eu soubesse, eu já teria te protegido, eu já teria ido. Mas ele não conseguia, né? Contar para a mãe, porque ele tinha muita vergonha. E porque ele não sabia se ele devia falar ou não falar, se ele devia ficar quieto, se aquilo era uma brincadeira, se aquilo era deixa disso. Então, precisou de um outro adulto fora da situação para poder ver com ele a situação real, como é que ele estava se sentindo, e aí ele pôde colocar para fora, tá? Próximo, por favor. Uma outra coisa, e que isso é uma coisa que me preocupa muito, principalmente quando a gente fala de autismo de nível 3, que são os não oralizados e tal, muitos, não vou dizer muitos, alguns, têm o comportamento de se machucar, de se cutucar e tudo mais. A gente teve notícias de alguns com um excesso, uma automutilação, uma coisa fora do padrão. E isso, quando levado para profissionais, os profissionais imediatamente diziam que era da pandemia e medicavam e uma série de coisas. E aí a gente começou a alertar que as pessoas que não falam também têm outras formas de se comunicar. Então, poder, inclusive, investigar esse garoto, essas crianças, né, de um modo geral, se isso é uma questão simplesmente porque está mais ansioso, estava dentro de casa, teve quebra de rotina, ou se tem mais questões envolvidas e que podem levar a gente a pensar no abuso, tá? Com vômito, inclusive, aquele caso terrível, né, do garoto Henry, ele, quando voltava da casa do pai para a casa da mãe, ele vomitava, né? Então, ele saía, ele começava a vomitar. Então, são sinais que a criança dá de que aquilo é aversivo mesmo, e que é impossível estar naquele ambiente. Então, a gente precisa estar
muito atento a isso, muito atento. Próximo, por favor. A gente costuma dizer que desde pequena a criança ela tem que conhecer e saber nomear todas as partes do corpo, inclusive as partes íntimas. Ela tem que gostar e ter orgulho do seu corpo, saber que o seu corpo só pertence a ela, saber que algumas pessoas em quem ela confia podem ajudá-la a tomar banho e ir ao banheiro, né? E cuidar delas quando elas estão doentes, e outras pessoas não. Saber que é errado qualquer pessoa tocar nas partes íntimas ou bater nelas, e vice-versa. A gente tem uma parte também da cartilha que a gente fala do não poder tocar no corpo do outro também. Então, a gente costuma dizer que a criança precisa saber que o corpo dela precisa ser respeitado, assim como ela precisa respeitar o corpo do amigo. Reconhecer as situações de perigo, então a gente precisa, eu costumo contar um caso da minha filha de quando era pequena, se vocês quiserem eu conto depois, que eu acho muito engraçadinho. Saber o que fazer, caso ocorra alguma coisa, então correr, gritar, chamar, a gente costuma falar isso, faz não e corre, né? Não tenha medo, contar para uma pessoa de confiança, mesmo se o agressor ameaçou e pediu segredo, ou se for uma pessoa conhecida da família. Então, a criança não pode ter medo de ter, ela precisa ter uma pessoa de confiança onde ela possa contar sem medo. E ficar longe do agressor, né? Que é o mais importante. E é o mais difícil, tá? No nosso Brasil de hoje é o mais difícil. Próximo, por favor. Antes do próximo, então, eu queria só voltar na questão da... Eu estou aqui tentando achar o slide. Então, o observar, gente, é naquela questão que a gente falou dos sinais da criança. O ensinar é tudo isso do ensinar o próprio corpo, quem pode cuidar de mim. Então, aqui está, por exemplo, a cartilha, né? A médica pode cuidar de mim. A boca também é uma parte. Então, a parte do ensinar cabe aos pais, cabe aos profissionais, aos educadores. Posso precisar de ajuda no banho, então essa é toda a parte do ensinar. O orientar, que também entra na questão família-escola, são essas coisas aqui que eu acabei de falar, né? Ficar longe do agressor, impedir, saber o que fazer quando acontece, saber o que são as partes íntimas. Então, quando a criança tem informação, ela está orientada, ela sabe o que fazer para se proteger. Tá? E aí a gente tem uma criança segura. O próximo, por favor. Eu já me antecipei e falei da subnotificação, porque isso fica na minha cabeça o tempo todo, né? Porque é incrível, assim, a Patrícia esteve em São Paulo no começo de agosto e a gente esteve na Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência e a Segurança Pública. Então, a gente teve um encontro com eles e tudo mais. Eles têm um mapa da violência muito completo em cada município do estado, quantas ocorrências e tudo mais. E você sabe, por exemplo, cidades de 50 mil habitantes com uma única notificação. A gente sabe que isso não é o que ocorre. Então, a gente precisa fazer ficar de mãos dadas mesmo, né? Como vocês também estão colocando esse trabalho de vocês. Ficar de mãos dadas e ajudar as pessoas a terem coragem de denunciar. Então, a gente já falou aqui, né, da questão, quer dizer, a pobreza, a desigualdade, o tema é muito tabu.
essa criança inventa, o agressor que sustenta a casa, né? O PCD, que muitas vezes a pessoa com deficiência, eles são desconsiderados, não são observados, porque muito daquilo que está lá, se a gente está falando de uma criança com deficiência que tem uma deficiência intelectual, que não é oralizado, muito daqueles sinais que a gente precisa observar, ele tem comumente. E quando exacerba, as pessoas não percebem, né? Então, essa criança fica, esse jovem fica desconsiderado. Então, isso a gente precisa ampliar, divulgar, falar o tempo todo, tá? O próximo, por favor. 21h11. Eu já estou acabando. Vou rapidinho agora. Alguns estados possuem um protocolo, e alguns municípios possuem um protocolo de atenção, tá? O depoimento, ele tem que ser um depoimento especial, com equipe especial e local apropriado. A porta de entrada, ela depende muito da urgência do caso. A condução e depende da porta de entrada pela urgência dele, tá, gente? Então, ou vai para IML, ou vai... Isso vai depender muito de como chegou aquela denúncia e qual é o estado da vítima. O próximo, por favor, e acho que aí a gente encerra, senão a gente não vai ter tempo para conversar. E é o que eu mais adoro fazer, é conversar. Aí que tem que ficar, se puder, depois vocês ficarem, a gente fica divulgando isso, tá? O Disque 100 é pela violação dos direitos humanos, o Disque 80 é atendimento à mulher, as DDMs, elas recebem também, que são as Delegacias de Defesa da Mulher, e São Paulo nós temos uma única delegacia de pessoa com deficiência. Mas a secretária nos disse que existem grupos de 3 ou 4 profissionais e que eles vão, de preferência, nas DDMs para acompanhar, estar e fazer plantão para poder acolher denúncias de casos de violência contra crianças, tá? Então, é isso que a gente pede. Esse é o eumeprotejo.com. Entre no site, vale super a pena e podemos conversar. Obrigada. Obrigada, Paula. A gente está aberto, então, agora, né, às colocações e as perguntas, né? Quem escreveu no chat, então, nós vamos também proceder por perguntas diretas para Paula, levantando a mão, e nós aí vamos dando, né, a sequência das solicitações. Eu estava ouvindo realmente, Paulo, enquanto as pessoas estão se preparando para as perguntas, eu estava ouvindo e realmente são alarmantes os números, né? Eu estava aqui fazendo o cálculo, chega a 78% para menores de 13 anos os casos de estupro de vulnerável. É um absurdo, né? Quase 80% de estupros com crianças abaixo de 13 anos, né? Isso me chamou muita atenção. E se eu entendi, a cada 10, um é PCD? Isso. A cada 10, um é PCD. Tá. De qualquer Isso, ordem. de novo, a gente está falando... Saúde mental ou física, tanto faz. Tanto faz, tanto faz. A gente não tem essa minúcia, e a gente está falando de 1 a cada 10 que é notificado, né? Só queria fazer uma pergunta. As denúncias que vocês sabem que acontece lá para as delegacias são mais de profissionais de área de educação ou da saúde? A educação. Da educação. Saúde, pouco. Médico que examina o corpo, não.
Mais não, educação. mais saúde, mais educação, desculpe, mais educação. São os professores, eles têm muito medo também, né? Por isso que a gente fala, liga para o Disque 100, é anônimo, não tem problema nenhum, disca ou para o 180, um dos dois. Não precisa ser por escrito. Não precisa ser por escrito. Não, você liga e é anônimo, então as pessoas não pegam teu nome, não pegam nada. Então, é claro que isso tem que ser feito, a gente sabe de histórias do outro lado também, o quanto essas denúncias também podem ser feitas por vingança, uma série de coisas, mas a denúncia, a pessoa não precisa ter medo, ela está lá, fica anônima, e você pode. Então, o primeiro... vou discar para o 180, que lida com a mulher. Bom, então eu vou mandar, você dá o nome e o endereço da criança, escola tem sempre tudo isso, manda o conselho tutelar. O que a gente tem também, o que a gente precisa virar uma política pública isso, né, Cecília? Porque é muito sério. Os conselhos tutelares, eles vão se distanciando. Então, por exemplo, tem uma denúncia, vai e vê, averigua, não deu em nada. E isso, depois de 2 meses, vai de novo. Nisso, o que acontece? Continuou sendo abusado, continuou. A gente teve o caso daquele garoto, que era um garoto com deficiência, que ficava preso num barril, não sei se vocês lembram disso. E foram várias denúncias que foram feitas, né? E aquele menino ficou. A garota do Piauí, que ficou grávida com 11 anos, ela está grávida de novo, por estupro. A Folha de São Paulo hoje ela diz assim, mamãe, e agora? 11 anos, segundo filho de estupro. Então, a gente precisa... Paula, vou passar para a Rosane. Rosane, você separou as perguntas? Ou a Olga, que estavam também vendo as perguntas que estão aparecendo no chat. Olá, boa noite. A primeira pergunta que saiu aqui, Paula, o que é considerado estupro? É uma pergunta da Maria Vilma. É a violação, né? É o ato sexual em si. Esse é o estupro. Que pode ser, não necessariamente a penetração só pela vagina, mas pelo ânus também, mas tem que haver a penetração. Tá. Esse é o estupro. Uma conduta erotizada também com a criança é considerada, não? É considerado violência. Então, você... E aí é que entra o deixa disso, Lúcia. Isso é um negócio sério. Porque como é que você comprova? Então, a gente é muito triste, mas isso é uma realidade. Tem condutas erotizadas. Eu não sei se vocês acompanharam há pouco tempo um caso no TikTok, que eles foram até suspensos. Foi uma coisa horrorosa o que aconteceu. Era uma mãe e a filha. E a mãe se erotizava e erotizava a filha, e expunha a filha. Então, pedia para a filha chupar uma banana, não comer a banana, chupar a banana. Se você olhava a quantidade de pessoas, de salvamentos e de compartilhamentos daqueles vídeos, era uma coisa fora de propósito. Então, assim, obviamente aquilo era prazer de pedófilo, não tinha como não ser. Como é que você prova? Como é que você diz se a mãe vai dizer? Fala, não, eu estava dando para ela experimentar a banana de outro jeito. Então, existem culturas que levam isso mais a sério e que essa mãe foi chamada e aconteceu e tiraram, né, do ar e tudo mais, mas o quanto que no Brasil a nossa cultura permite esse tipo de coisa e diz que isso é uma violência, né? A violência psicológica já é difícil da gente, isso falando de mulheres adultas, é difícil dela comprovar, né? Mas é uma violência. Sim. Tem uma outra pergunta também, Paula, que é o que acontece se uma mãe suspeita que o filho está sofrendo abuso? Ela liga para o Me Protejo, fala pelo site, e se há no Rio também esse trabalho, a quem procurar, né?
Essas perguntas são interessantes. Se há uma diferença também nas questões, quando há uma diferença socioeconômica, se altera o número de ocorrências ou não, que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Bom, o Rio de Janeiro é maravilhoso. A gente trabalhou com o pessoal do Paulo Freire e trabalhou na Secretaria de Educação muito. Eu não sei nem quantas formações a gente fez no Rio de Janeiro e falou claramente de eu me protejo e tudo mais. Então, assim, apaixonada mesmo. E vocês, de novo, me convidam a gente para vir falar. Então, é incrível, né? Isso é muito positivo. Então, as escolas públicas, a gente fez um trabalho grande nas escolas públicas, eu não vou me lembrar o contexto, nenhum número, desculpem, deveria ter pensado nisso, mas a gente fez sim, e a gente fez inclusive as aulas estão gravadas da formação que a gente fez na biblioteca, nessa biblioteca desse centro Paulo Freire, tá? Qual era a outra pergunta? Então, sim, a gente trabalhou bastante no Rio de Janeiro. A denúncia. A denúncia, gente, ou o Disque 100 ou o 180, é só 100 ou 180. Eles atendem o Brasil todo. Então, podem ligar e podem fazer a denúncia. Mesmo que tenha uma suspeita. Estou suspeitando que o meu filho assim, assim, assado. Eles dão a orientação, eles perguntam, eles dizem aonde encaminhar e tudo mais. Agora, se for de fato algo que vocês têm a evidência, aí tem que ir direto na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Eu costumo dizer que o melhor mesmo é procurar as DDMs, né? As delegacias das mulheres é o melhor, porque você tem uma atenção diferente, uma escuta diferente, e pessoal mais apropriado. E aí eles orientam o que precisa fazer. Se houve estupro, é necessário o exame de corpo de delito no IML, tá? Isso é que apavora os pais, de um modo geral. Eles ficam apavorados. Ok, tem uma pergunta. Raul levantou a mão. Raul, boa noite. Se você boa quiser. Noite, Raul. Boa noite, pessoal. Primeiro, posso fazer pergunta rapidinho? Sim. Pode. Boa noite, bom estar aqui com vocês. Paula, parabéns pelo trabalho e também pela comissão por estar fazendo esse encontro. Vou ser bem breve. A ONG Eu Me Protejo, né? Vocês trabalham muito na linha de prevenção, pelo que eu estou entendendo. Né? Então, eu gostei da cartilha, eu entrei, baixei já a cartilha. Eu acho que ela é bem útil mesmo. Só vai apresentar porque eu também trabalho em ONGs que também atendem criança e adolescente. Tá? Então, a cartilha é útil. Muito. Parabéns pela qualidade dela. Eu percebo que você trabalha numa linha de identificar. Então, a minha pergunta é, nas capacitações que vocês vão nas escolas, vocês ajudam os professores a identificar os sinais e a trabalhar as crianças para que elas entendam os comportamentos dela, que elas podem também, como você falou, né, criança informada, né, é um sinal de proteção. Então, vocês trabalham com os professores para que elas, né, conheçam o seu corpo, né? Então, eu entendo que é nessa linha. Vocês também, a partir dessa identificação, vocês também, o projeto, né, Eu Me Protejo, também faz o atendimento dessas crianças? Faz o atendimento de acompanhamento? Não, nós temos vários profissionais no Brasil todo e fora do Brasil, alguns atendem. Então, por exemplo, às vezes chega para a gente, caso, fulano, precisamos de um atendimento grave, urgente, tarará, o pai está super com suspeito, pediatra, não sei o quê. Quem é que está disponível? A gente, dentro da rede, a gente acaba podendo atender ou não, mas não é o nosso foco, né? Até porque a gente precisa entender que antes do atendimento, você precisa salvaguardar a denúncia. Ela é extremamente importante para o caso, senão a gente estraga tudo. Então, a gente diz assim, já fez a denúncia? Já passou pelos profissionais competentes? Os competentes que a gente diz é do Estado, né?
porque a gente não põe a mão antes, porque uma palavra errada que a gente coloque, a gente bota tudo a perder, tá? Então, essa criança precisa passar por essa equipe que hoje tem, São Paulo pelo menos colocou, não sei como é que está no Rio, mas são equipes, porque eles chegaram à conclusão de que, ao invés de ficar montando delegacias, é muito melhor você montar as equipes especializadas e levá-las para diversos lugares. Então, essas equipes, elas têm o protocolo e vão poder trabalhar com essa criança para poder ter esse depoimento é extremamente importante, aí depois sim passar para o atendimento. Então, o que a gente sempre diz é, denuncia, e a partir de que já foi feito a denúncia, já colheu o depoimento da criança, aí sim a gente pode acolher essa criança, mas é muito importante o depoimento. Respondi, Raul? Sim, sim. Eu agradeço o trabalho de prevenção que vocês fazem com essa cartilha, é muito útil, realmente. Vocês já estão experienciando isso, eu já estou escutando o trabalho de vocês a partir dessa cartilha. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que tanto a questão, quanto mais as denúncias, o número é gigantesco, mas duas reflexões que ainda eu faço, né? Haja psicólogo para atender tantas crianças. Acho que nós temos que criar metodologias de atender essas crianças que vivenciam, né, a partir das denúncias, esses casos de uma forma mais coletiva. E pela Terra dos Homens, a gente desenvolve metodologias de como atender, né, essas crianças, sempre ligadas à rede de proteção, como você diz, né? Vai pelo CREA, vai pelo Conselho Tutelar, depois encaminha. Então, o atendimento... Essa é a minha próxima meta dentro do projeto, Raul, é a minha meta. Eu falei, eu só estou esperando dar uma sossegada, porque, inclusive, a Secretaria de Segurança aqui de São Paulo me deu acesso livre. Eu quero fazer esse mapeamento, por onde passam essas crianças, qual é o protocolo, como é que segue, como é que vai, como é que a gente abraça depois essas crianças, porque isso precisa saber, até para que a gente possa depois saber como é que pega essa criança. Mas é o que você disse, haja psicólogo para atender essas crianças. Você consegue entrar na rede, você faz parte, só ser mais um membro da rede de proteção naquele lugar, se apresentando como um lugar de atender. Eu acho que é possível. Espero que isso aconteça com você, de criar essa segunda parte do seu trabalho de atender também. Eu estou louca para isso, viu? E aqui, a gente, na Terra dos Homens, a gente desenvolveu uma metodologia de atendimento com base em muitos instrumentos das abordagens de terapia de família. Então, só para dizer que como as coisas se ligam. Né? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Então, vem conversar com a gente, Raul. Cristina está com a mão levantada, né, Rosane? Tá. Cristina, tem mais algumas perguntas no chat que eu ainda queria colocar, que era com relação às diferenças socioeconômicas das denúncias. Se a escola particular tem mais dificuldade ou não, como é que você observa isso? Só antes da Cristina, por favor. A escola particular ela tem mais dificuldade de denúncia, né? Então, dizer que isso acontece dentro daquela escola eles negam, na minha concepção, a escola particular é o mais deixa disso possível, né? Porque é extremamente delicado, como é que você diz, e às vezes isso pode acontecer dentro da escola, né? Se acontece com um pai da escola, então imagina, porque ele te acusa eu é que vou te processar porque você está me acusando. Então, o que a gente costuma dizer é assim, gente, é anônimo, ninguém precisa se identificar. É anônimo, ninguém vai saber a escola, ninguém vai saber nada, mas tem que ir em frente, não tem jeito. E não tem, por enquanto, não, a gente não sabe, gente, os números, como o trabalho, ele é defasado em números, ele traz poucas coisas, a gente não consegue, a gente sabe diferenças de meninos e meninas, mas acontece em todas as camadas sociais, enfim. Quando a gente consegue um número, ele é muito mais bruto, a gente consegue dividir o quando é criança, mas
ele acontece de A a Z, tá, gente? Ok. Muitos parabéns para você, Paula, mas acho que a Cristina e a Lúcia estão levantando as mãos. A pergunta socioeconômica, inclusive, foi minha, mas tinha várias coisas. Eu estou vendo a Leonora aqui e estava lembrando do trabalho do NOUS, né, Léo, do 123, Alô? Eu não sei se você conheceu, Paula, que era Cadê a Léo? número... A Leonora está aqui? Tá. Ah, ela ali. Que era um número que é um número especial que as crianças e adolescentes podiam ligar e, cara, era um trabalho maravilhoso aquele, uma pena ter terminado, foi muito eficiente porque era uma possível entrada das próprias crianças e dos adolescentes, inclusive para contarem sobre outros, né? Não só falar de si, mas para contar sobre outros e tal. Então, lembrei disso agora porque olhei para a Léo, mas também estava querendo colocar uma amiga minha que trabalha na vara de família, ou trabalhava, não sei mais, e que uma vez estava com um caso, né, de suspeita de violência sexual, e a gente estava conversando sobre como é que isso na família, né? Uma mãe acusando o pai, uma questão da família. E essa minha amiga falou, e eu queria saber o que você acha dessa posição, assim, na dúvida, se defende a criança, não importa. Sim, porque provar é difícil, comprovar é muito difícil, esse negócio de, né? Claro que quando há um estupro tem um exame físico, mas, né, tem muitas violências que não passam, né, pelo ato em si, né? E são violências. Então, ela enfatizava muito isso e brigava dentro do judiciário. Assim, isso faz sentido para vocês que trabalham com a prevenção, quer dizer, a insistência pela investigação, para não ficar nessa coisa de pode não ter sido, ou deixa disso, né? O que você acha? Eu acho que tem que ir à frente, a gente costuma dizer, tem suspeita? Denuncia. E vamos ver o que acontece, né? Tem suspeita, denuncia. Tem famílias que acham que o filho vai ficar traumatizado por passar por tudo aquilo. Não, o trauma já está ali, foi antes. O trauma foi feito, né? O trauma já foi feito, né? Ali a gente é uma tentativa de reparação. Então, eu tive um amigo, eu digo tive porque há muitos anos no encontro com ele, e ele dizia assim, a legislação, né? Quando você tem uma ação legal, ela é uma sensação de reparação, ela dá uma sensação de reparação para a pessoa. Então, o fato de você descobrir, esse caso que eu contei desse garoto, né? O fato de todo mundo ter ficado sabendo, os abusadores, a escola, terem tido tomado a providência, foi maravilhoso. Esse garoto está agora olhando outras coisas, está se sentindo, está um pouco fechado, estamos cuidando, mas aquela raiva que ele sentia, aquele desconforto, aquela sensação que ele dizia, minha mãe não cuida de mim, né? Quer dizer, que desejo é esse mesmo, né? De segurança, né, gente? Eu leio dessa forma, assim, de segurança. Então, a gente diz que alguém sabe suspeitou... dizer se tá, né? E dizer que pode cuidar da situação. Isso, nós temos duas pessoas com mão erguida e temos em cima da hora. Eu gostaria que as perguntas fossem rápidas, breves, para não tomarmos um tempo a mais do programado. Maria Vilma? Cadê a Lúcia que ia falar? Aqui, ó. Porque eu imagino que em cada estado do Brasil deve ser diferente esse trabalho, né? Que é um negócio hercúleo que você está se propondo, né? Fazer essa, sei lá, protocolos, né? Ver o que é feito em cada lugar, é uma loucura isso, né? É uma loucura. E a gente tem que ter... E a gente tem que ter muito cuidado, porque em cada Brasil, dentro do nosso Brasil, é uma linguagem muito diferente,
um modo de lidar muito diferente, e a gente precisa ser muito delicado, ouvir muito, escutar o que acontece para ir muito delicadamente. A minha ideia, Lúcia, é começar aqui em São Paulo fazer esse tipo de coisa, e quem sabe em cada, porque a gente tem gente no país todo, né? Quem sabe em cada estado, exato, isso possa ser replicado, né? Mas para a gente ter aí um mapa por onde ir, porque as mães ficam muito desesperadas, né? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? E não sabe o que vai acontecer. É muito complicado. Muito. Maria Vilma? Obrigada. Paula, eu estou aqui emocionada de ouvir você. Fantástico o seu trabalho. Né? Eu estava aqui fazendo as minhas contas, né? Não preciso dizer a minha idade, mas há uns 20 anos atrás, eu tive assim, uma porção de crianças que foram abusadas pelo pai. E todas elas, o caso era pai. Era criança de comunidade ou criança de escola particular. E aí eu tive muita dificuldade, eu acho que você está dizendo isso, né? Das escolas, isso que você falou aqui, eu anotei, né? Tem suspeita, denuncia. Então, o medo de denunciar, né? Da própria família, da própria escola particular. Eu estava dentro de uma escola particular e foi dificílimo conseguir trabalhar. Eu cheguei até aí a ser testemunha em tribunal, eu apresentei até um trabalho num congresso falando disso, mas a dificuldade que eu tive maior, está acabando minha bateria aqui, foi em ter uma parceria com a própria escola. Não é isso? Você sente isso, né? O medo da denúncia, do próprio profissional, né? E próprio colegas minhas, psicólogas, terapeutas, diziam: não se mete nisso, é muito perigoso, né? Olha o abusador, o estuprador, pode ir atrás de você. Então, foi realmente Mas eu estou assim, tendo uma empatia com você enorme. Parabéns. Obrigada. Belíssima, corajosa. Obrigada. Somos muitos, somos muitos. Eu sou apaixonada e todos nós. Esse trabalho é absolutamente gratuito, voluntário. A gente faz esse trabalho com a nossa alma mesmo, assim. Onde consegue a cartilha? No site. Você consegue baixar no site. Agora, a Patrícia viaja, que é uma coisa. Eu estou querendo ver aqui. A gente, quando ganha, a gente não recebe dinheiro, a gente já ganha ela pronta. E agora a gente fez esse QR Code que acessa para a audiodescrição da cartilha. Então, e tem outras línguas também. Tem espanhol e inglês. E então, no site do Eu Me Protejo. Ela Parabéns. Ficou muito bonitinha. Obrigada, obrigada. Muito bom mesmo. A gente só tem a agradecer, Paula, você ter trazido um trabalho tão bonito de prevenção, que é o que a gente tem que fazer: educar, prevenir, orientar, e não só os professores, os pais também, né, para poderem evitar, né, esse trauma, essa coisa tão difícil, né, para a criança, para o vulnerável, de uma forma geral, né. Estou recebendo aqui no chat também muitas pessoas falando parabéns, Paula, parabéns, lindo trabalho maravilhoso, estreia brilhante, parabéns, muito bom estar nesse evento, Paula, obrigado pela sua dedicação e alma no assunto, né? Então, a gente tem mais que novamente agradecer a todos. A Vera quer falar algumas palavras, ou terminamos por aqui, Vera? Eu queria agradecer. Eu sei que você está sem voz. Eu falo um pouco, eu estou sem voz. Agradecer muito a Paula de ter participado dessa estreia nossa no De Mãos Dadas,
e que foi muito emocionante. Você fala do fundo da sua alma, então isso comove isso. Exatamente, né? Do fundo da alma. Foi muito bom, Paula. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, né, que participaram. Obrigada a vocês. Obrigada. Super obrigada. Eu fico muito feliz, fico feliz que tenha chegado até vocês e podem fazer contato, gente. Eu Me Protejo está aberto e a gente, enfim. E conte muito com a gente também, né? Se a gente puder colaborar. O que a gente puder. Parabéns a todos. Uma salva de palmas. Muito bom. Muito obrigada mesmo, obrigada a presença de vocês todos, e nós estamos agora com uma atividade que é um workshop também muito bom, que quem ainda não se inscreveu, está aberta a inscrição, que é sobre o equilíbrio emocional e essa visão de como lidar com essa sociedade do cansaço, que vai ser em 24 de setembro, né, um sábado de manhã. Sim. E estamos, assim, trabalhando para que a gente possa ter todos os meses uma atividade também de mãos dadas e tudo mais, né? Ok. Obrigada, pessoal. Bem. Obrigada, um beijo para vocês, uma boa noite, obrigada para todos. Boa noite. Parabéns, gente. Boa noite. Parabéns. Boa noite.